Fala, meus queridos. Espero que seja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos analisar os resultados de 2022 da Energias do Brasil em BR3 o ticker, tá? Já adianto que o controlador da empresa vai tentar fechar o capital da empresa e a gente, a partir dos resultados de 2022, a gente vai conseguir entender quais seriam os motivos que causaram esse interesse no controlador e fechar o capital da empresa, que basicamente é a descorrelação, ou seja, o mercado não está precificando os resultados que estão vindo, mais algumas questões em relação à taxa de juros, né? Tá caro conseguir empréstimo no Brasil, no juro no patamar que está. Então, isso propicia, junto com o não reconhecimento dos resultados da empresa pelo mercado, isso propicia ser interessante fechar o capital da empresa. A gente vai ver tudo isso aqui, tá bom? Mas antes eu peço que você deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe com quem possa se interessar. Caso você tenha alguma dúvida, queira que eu faça um vídeo sobre algum assunto interessante, sugere aí nos comentários para mim, por favor. E pessoal, assim me ajuda porque o YouTube não está ajudando e o crescimento do canal tá lento. Então, se eu te ajudo aí com as informações que eu compartilho com vocês, por favor, compartilhe aí com alguém que possa vir se interessar para me ajudar e crescer no YouTube, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai analisar é a questão do crescimento do EBITDA e do lucro líquido recorrente. Tá? Então, teve um crescimento do EBITDA aí, comparando 21 com 22 na casa de, aliás, de 2020 a 2022 na casa dos 56%, tá? Um crescimento substancial. E o lucro do líquido recorrente cresceu 14%. Embora a gente esteja analisando esse lucro líquido, é bom frisar que os lucros líquidos dos próximos exercícios, ele vai ser impactado bastante positivamente devido à entrada das linhas de transmissão em funcionamento, né? Que é um business que tem uma margem de lucro bastante elevada. Esse lucro líquido aqui vem basicamente de business com margem de lucro líquido mais baixa, tá? Então, esse lucro líquido será bastante impactado nos anos que virão. E esse é um dos motivos aí, é uma das coisas que o mercado não está reconhecendo, né? O lucro líquido vai ser muito impactado, porém a cotação da empresa não está acompanhando esse lucro, não. É, analisando aqui o business da empresa, então, é, o setor de energia elétrica, nós temos três macro setores dentro desse business de energia elétrica. Nós temos geração, transmissão e distribuição. A EDP, ela era famosa até pouco tempo atrás por deter, né? Você está majoritariamente exposta ao business de distribuição, que é dos três é o pior. Você tem muito cliente, você tem um alto gasto com a manutenção da rede, né? Que é basicamente distribuir a energia para as casas, para as empresas e tudo mais. Aí tem aquelas questões dos gatos, tem postes que se deterioram, quebram, tem que ser repostos, enfim. Então, tem uma alta necessidade de reinvestimento, tá? E monitorar os clientes para ver se não faz um gato e tudo mais. Funcionários têm que ir nesses locais avaliar, então é um business com a margem de lucro mais baixa. E a EDP também trabalhava muito com a geração térmica, tá? É uma geração de energia mais cara, cujo custo é mais elevado, e também hoje muito mal vista devido ao movimento ESG, né? Então o ESG prega aí utilizar energia limpa, gerar energia a partir de fontes limpas, né? Como a hídrica, a solar e a, agora me faltou a palavra, a eólica. Beleza, entendi tudo isso aí. Vamos dar uma olhada agora nos principais acontecimentos aí de 2022 nesses setores, tá? É, no business de distribuição teve um reajuste tarifário de 8,3% na parcela B,
tá? Então, reajuste tarifário comum e a necessidade de investimento de 1,5 bi de manutenção nas empresas na rede de transmissão, na rede de distribuição, tá? Em questão de geração hídrica e térmica, é, a empresa está vendendo uma geradora térmica, né? Aliás, já vendeu, concluiu a venda, com ganho de 326 milhões em mais-valia, ou seja, essa usina térmica foi precificada aí com ganho de capital de 326 milhões do preço de aquisição ou de construção por preço de venda, tá? E analisando agora a questão da geração solar, a gente tem a validação do modelo EDP de fazenda solar de energia remota compartilhada. Vem daquela questão da geração solar distribuída, então basicamente a empresa negocia com proprietários de fazendas, poder colocar ali uma usina solar, tá? Aqui na minha região tem sido bastante comum esse tipo de negócio, inclusive. E aí ela gera energia no terreno dos outros, né? Não tem a necessidade de adquirir aquela, aquele local ali, aquela região, aquele imóvel, tá? Anúncio do projeto também de larga escala Novo Oriente, que vai gerar energia solar, e um portfólio aí total que hoje já se soma 450, 450 megawatt, 50% da meta de 1 gigawatt para 2025. Tá bom. Então, crescimento aí na questão da geração solar. Tá? A empresa está buscando crescer ali e tem uma meta aí de praticamente dobrar o portfólio até 2025. No business de transmissão, que é o que está mais sendo subestimado pelo mercado, inclusive, a EDP incorporou uma subsidiária, a EDP Goiás, né, cuja RAP de 289 milhões vai incluir uma RAP de 289 milhões no exercício da empresa, né, no resultado, e 90% da RAP em operação com a conclusão de 4 lotes em 2022. Então, a EDP venceu, se eu não me engano ali, acho que 2018, 4 leilões e as linhas ficaram prontas agora em 2022. Ou seja, no próximo ano vai ter um impacto de 90% dessa RAP no, já no resultado. E o mercado não está reconhecendo isso, as linhas já estão prontas. Somado a isso, a EDP adquiriu o lote 2 no leilão de dezembro de 2022. Então teve um leilão em 2022, a Taesa adquiriu alguns lotes e a EDP também adquiriu um lote, tá? Lembrando que ela tem sinergia com o lote 1 do, do projeto, aliás, das linhas de transmissão que já foram concluídas, né? Então foram concluídos 4 lotes e esse lote recém-adquirido ele tem sinergia com um dos 4 lotes lá que já estão prontos, tá? Que indicam além de uma facilidade para implementar a linha de transmissão, alguma economia, tá? Provavelmente, quando fala sinergia, assim, normalmente a linha de transmissão ela pode se conectar com a, a outra linha que já existe, né? Então você vai construir uma linha que emenda na sua, conecta com a sua, entendeu? Você tem uma sinergia aí, uma redução de custos por isso, tá bom? Então beleza. É, sim, eu comentei já sobre a venda da, da usina de geração térmica. Agora vamos entender agora os grandes números da empresa. Tá? Em distribuição, transmissão, geração solar e geração hídrica, aqui a empresa discrimina e eu marquei para vocês o quanto que é, ela está investindo pesado na questão da transmissão da geração solar. Lembrando que esse investimento de distribuição ele é um reforço, ou seja, manutenção da linha. Né? Então a empresa ela gasta mais em manter o business de distribuição do que em geração solar e transmissão. Lotes em construção de transmissão, lotes em construção de geração solar também, tá? E investimentos recorrentes em questão da geração hídrica e térmica.
Outra coisa interessante que eu preciso exemplificar para vocês aqui é uma coisa que é comum na bolsa, mas quando você compara negócios faz muito sentido, porém esse raciocínio de comparar negócios às vezes não fica muito claro na mente das pessoas. Porque no mundo normal, no dia a dia ali, é, é, esse raciocínio ele é pouco usado. Então na bolsa, você pode comparar negócios, tá? Você pode comparar empresas. Então, por exemplo, você pega a EDP, que tem esse gasto com distribuição, é uma empresa competente, mas é um business que não ajuda muito. E você comparar ela, por exemplo, com a Taesa, que investe majoritariamente e somente em linhas de transmissão. Então você pode comparar essas duas empresas no sentido que, por exemplo, você vai fazer um aporte ali de X reais. Você vai comprar EDP ou Taesa? Você vai comprar uma empresa que tem é, é, poucas linhas de transmissão, uma empresa que só investe em linhas de transmissão. Então, a partir do momento que você faz essa comparação, você consegue comparar isso e exercer esse raciocínio com seu aporte, naturalmente o mercado ele bate mais nessas empresas que têm mais dificuldades operacionais devido à natureza do próprio business, entendeu? Então, grande parte do fato do mercado não precificar essa evolução dos números e do lucro da EDP está exatamente, né, no fato da EDP investir majoritariamente em distribuição. Ela está tentando mudar, porém, está tentando mudar não, ela está conseguindo mudar, ela está dando largos passos a diversificar o seu negócio para business mais lucrativo. Porém, na prática, quando você pode comparar ela com outras empresas e aportar nas outras empresas ao invés dela, o mercado acaba, né, o consenso da maioria das pessoas acaba sendo de negligenciar esse crescimento, tá bom? Então, de certa forma, o mercado tem razão em não precificar a EDP, entendeu? Como eles acham que deveria ser precificado, né? Aliás, é até eu nem digo que tem um lado certo ou um lado errado, né, nessa questão. Mas a partir do momento que você pode comparar e escolher coisas melhores, o pior ele naturalmente vai ficar, né, abaixo ali, com um preço mais descontado, digamos assim. Agora, prosseguindo com esse raciocínio e dando uma olhada aqui nos resultados da empresa, na questão da transmissão, perceba que os lotes adquiridos ali em 2000, que iriam ser concluídos em 2022, todos eles já estão praticamente concluído, só a EDP Goiás aí que tá faltando pouca coisa, né? Em 2023 com certeza já resolve isso aí. A, a capacidade de geração hídrica, térmica e total. Vocês veem aqui que embora tenha uma queda, a energia térmica continuou equivalente, né? E o total de energia por fonte hídrica deu uma caída no quarto trimestre de 2022. Sazonalização dos contratos de venda e geração de energia, isso que é irrelevante, mas a empresa tem tido um melhor resultado aí na venda de energia do que o ano anterior. Entrada em operação de totalidade das linhas de transmissão em 2022, geração térmica e hídrica similares, tá? Hoje na casa de 50 a 50%. Metade vem de hídrica, metade vem de térmica, tá? Bom, dando uma olhada aqui na questão do gráfico do EBITDA, nós temos aqui que a distribuição ela gera, mesmo tendo essa quantidade de investimento e está entrando agora no business de transmissão, entrou recentemente no business de transmissão, a gente vai ver no impacto do EBITDA, a transmissão já impacta quase que a mesma coisa de distribuição, entendeu? Então, perceba a diferença de lucratividade dos dois negócios, tá? Então, a gente vê aqui, a gente tem um gasto, né, de
1,5 contra 449 milhões, distribuição contra transmissão, porém o resultado é quase equivalente, a transmissão só equivale a alguma coisa perto de 20% a menos do que o resultado que a transmissão dá. Aqui em amarelo eu marquei é, é, o EBITDA gerado pela geração elétrica, então hídrica, térmica, trading, solar. Trading é troca feita no mercado, então, tipo, você compra de algum fornecedor mais barato e vende mais caro para um cliente, entendeu? No mercado de energia isso é possível, tá bom? Então é isso. É, Aí alguns principais efeitos aí que contribuíram para esse resultado aqui é o reajuste tarifário, né, no setor de distribuição, sobrecontratação, redução de perdas e o principal efeito positivo aí na questão do business de transmissão foi a entrada em operação total dos lotes, que a gente já viu. A geração hídrica teve reajustes contratuais, né, que gerou a um ganho aí de EBITDA, né? E efeito em 2021 do descasamento de preço do carvão. Isso aqui referente à geração térmica, né, que queima carvão. Então, agora nós vamos analisar também outro gráfico aqui interessante sobre o business de distribuidora, que é a perda. Tá? Então, existe uma perda ali de energia de faturamento na questão da distribuição de energia. E aí a EDP do Espírito Santo trabalha com a meta de 12,19 e conseguiu bater essa meta em 2022, né? Teve uma redução. E a EDP de São Paulo também teve uma redução, porém está longe da meta. Tá? Então perceba que até a meta no Espírito Santo, por exemplo, é bastante generosa em termos de perda. Então é um business que realmente sofre um pouco aí essa questão da distribuição de energia. Aqui nós temos um gráfico que exemplifica os ganhos de RAP do portfólio, tá? Então o EBITDA aí somado na casa dos 400 milhões, tá? Esse lote um avanço físico de 20%, lote 2 adquirido no leilão de dezembro e 2.200 km de linha em operação. Quanto à EDP Goiás, projetos com energização prevista para 2023 e aqui tem as linhas lá da EDP Goiás serão que irão entrar em funcionamento, né, com energização prevista. Então em 2023 aí muitas linhas vão entrar aí em energização, contribuindo, obviamente, para a RAP, né, e para o resultado da empresa. Um total de RAP aí na casa dos 50 milhões, como nós podemos ver aqui. E o CAPEX é o investimento, então foi investido 232 milhões para um ganho de 50,4 bilhões de RAP anual reajustada por índices inflacionários. Né? Aqui, já analisando a questão da geração solar distribuída, tem em 11 estados a capacidade instalada de 70 megawatts, né? E em construção mais 147. Então, validação do modelo EDP de geração solar distribuída, lançamento das fazendas solares de energia remota compartilhada, energia limpa e economia para pequenas e médias empresas. Aqui ele exemplifica os dois investimentos aí que vão entrar em operação e já está 60 ou 68% contratada a venda da energia de Monte Verde e do Novo Oriente, tá? São duas fazendas solares aí. Quando fala assim que está 60% contratada, é que 60% da energia gerada já está comercializada, tá? Então já foi vendida para algum cliente. E aqui vocês a empresa mostra as empresas que são sócias nessa questão da geração solar distribuída. O que é a geração solar distribuída? Por exemplo, aqui McDonald's, tá? McDonald's tem X unidades no Brasil e aí a EDP vai lá e fala: "Ó, McDonald's, eu quero pegar aí suas lajes, seus tetos
e forrar de placa solar. E aí, o que for gerado aqui, tantos por cento é seu, tantos por cento é meu. Para a EDP é ótimo, porque ela não tem que desembolsar capital para comprar um imóvel, ela só tem que desembolsar o capital das placas. E para a empresa em si é ótimo, porque ela vai ter, ou ela vai ter um ganho ali de geração, ou ela vai ter, por exemplo, sua conta de energia zerada, né, devido à geração solar. Então é isso que é geração solar distribuída. É um, um tratado entre empresas, tá, para ceder normalmente as lajes, os tetos, tá? No caso de fazendas, regiões ali que não vão ser utilizadas nas fazendas e forra ela com placa solar, tá bom? É, tá. Entendido tudo isso, vamos aos fatos e às possibilidades. Então, a empresa está apresentando um crescimento robusto no setor de transmissão, crescimento no setor de geração. Geração é mais distribuída, é mais lucrativa que distribuição, e transmissão é mais lucrativa que geração. Tá? Então a empresa está saindo do business majoritário de distribuição e entrando pesado nos outros dois que são mais lucrativos, que é geração e transmissão. Portanto, a empresa está mudando de patamar de lucratividade, de qualidade. Tá? O mercado não precifica, reconhece essa mudança. Então a gente vê aqui as cotações, EDP está, por exemplo, abaixo do preço ali pré-pandemia, mesmo, nós estamos falando de 2020, tá? De 2020 para cá, o EBITDA cresceu 56%, como eu mostrei para vocês. Então, entrou 5 lotes de transmissão, na verdade, ativos, entendeu? Eficiência, vendeu um ativo de geração térmica para investir em energia solar. Já entrou no EBITDA um resultado considerável de transmissão. As empresas, as subsidiárias que atuam no business de distribuição estão mais eficientes em questão de perda, tá? Tem a RAP aí de subsidiária que foi absorvida pela EDP. Então, a EDP cresceu bastante, melhorou bastante o seu business, porém o mercado ainda precifica ela abaixo do que ela era em 2020. Então, de fato, a empresa tem um pouco de razão de querer fechar capital, tá? Aqui ela mostra a otimização dos custos, tá? Em relação ao ganho. Então, se for analisar aqui, por exemplo, ela aumentou em 6,7% o custo, mais 56% o EBITDA no mesmo período. Não faz sentido. Ela está precificada no mesmo valor. E ela exemplifica aqui também a questão do perfil da dívida, né? 36 meses IPCA foi de. Ah, tá. Não, aqui é o seguinte: o business da EDP ele é reajustado pela inflação. Então o IPCA nos últimos 36 meses foi de 21,7%, enquanto que o IGPM nos últimos 36 meses foi de 52,9%. E mesmo o business sendo reajustado por um desses dois indicadores, perceba que o preço ele não reagiu na casa do reajuste. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui. Então perceba que as cotações estão abaixo do pré-pandemia, mesmo com os índices de inflação em 21,7% e 52,9%. Como vimos, tem todo um incremento é, de EBITDA de lucro vindo e o mercado não reage. Some a isso a taxa de juros elevada no Brasil, que desfavorece o endividamento. O endividamento está mais caro. Tá? Uma possibilidade de trade. Ah, tá. Isso aqui já é referente ao que a EDP pode fazer após fechar capital. Então, fechar capital a gente já notou que é uma solução que faz sentido. Por quê? Porque a empresa está tendo resultado que o mercado não reconhece. Então é uma forma dela se comprar barato. Tá? E após se comprar barato, uma possibilidade que ela pode vir a fazer, né? Dado o histórico de IPOs aí no Brasil, e eu não me recordo de nenhuma empresa. Aliás, recordo sim. Teve empresas aí, por exemplo, a Neo Energia, por exemplo, que abriu capital recentemente e ela vem ao múltiplo bem interessante. Então, uma possibilidade de trade, quer dizer, fechar capital agora que está oportuno, aguardar aí alguns anos esses investimentos amadurecerem, tá? E abrir novamente o capital num preço maior, num cenário de juros mais baixo.
ou seja, onde ela pode captar a dívida mais barata, a empresa, devido ao juro estar mais baixo, ela vai ter uma atratividade maior no IPO, tá? E ela vai conseguir abrir capital novamente com preço melhor. Então, estrategicamente falando, você fecha o capital pagando barato no momento oportuno e abre o capital caro em outro momento oportuno. Entendeu? Então, isso aqui são só possibilidades, são só conjecturas que eu estou lembrando para vocês. Mas, no geral, vocês entenderam. A EDP está dando muito resultado, o mercado não está precificando isso e, portanto, o, o controlador enxerga uma possibilidade de comprar a empresa barata e, quem sabe, até reajustar o valor lá na frente, abrindo o capital um preço mais elevado. Caso eles queiram, né? Lembrando que a EDP que controla a Energias do Brasil, ela é uma empresa portuguesa, tá bom? Energias EDP, Energias de Portugal. No mais é isso. Espero que o conteúdo tenha sido esclarecedor para vocês e vocês consigam entender algumas das mecânicas que existem no mercado em questão de reconhecimento de lucro, de oportunidade de comprar barato e tudo mais. Tá bom, pessoal? E no mais é isso. Não se esqueça de compartilhar aí para me ajudar, beleza? Valeu!